Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Com alegria nós recebemos aqui o convite do amado. Não é que o desejo é grande, mas nos faltava a oportunidade de estar com os amados irmãos aqui nesta noite, aqui na igreja com os amados. Eu sou pastor da igreja congregacional. Nós dirigimos hoje uma congregação na Madalena e sinto realmente a graça de Deus em poder ser participante desse momento tão especial da igreja e ver também os irmãos aí frutificando e abençoando mutuamente. Deus abençoe ricamente esta igreja e todos vocês. Eu queria gentilmente pedir a todos vocês que pudessem abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Queria ler com os irmãos o texto da palavra do Senhor. Verso 1 até o verso 8. Daniel 1, de 1 a 8. Se você achou, diga amém. Amém. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que eles permitisse não contaminasse. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia, compreensão da parte do chefe dos eunucos. Que o Senhor, pois, aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos ter a palavra de oração. Amado Deus, nosso Pai, queremos suplicar nesse instante a tua graça sobre nossa vida. Não pedimos por tua palavra, porque ela já é abençoada. Pedimos por nós, Senhor, para que no transcorrer da nossa reflexão, ó Deus, não apenas o desejo ocupe apenas parte dos nossos pensamentos, mas se torne prática no nosso dia a dia. Nos abençoa com a tua bênção da tua igreja, por amor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é empolgante falar a palavra de Deus. Existe, irmãos, um milagre na pregação. E o Leonardo Bornard, um dos escritores mais consultados, diria, irmãos, que existe um milagre na pregação. Como é que um Deus tão infinito, tão grande, tão poderoso, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, consegue e vai utilizar, se utiliza de pessoas tão limitadas, tão pequenas quanto nós, para expor a sua palavra? Isso, irmãos, é apenas obra de milagre, porque reconheço que sou pó, cinza e nada. E obstante a isso, eu entendo que o que estou fazendo agora, nesse exato momento, é expor a belíssima, santa, augusta palavra de Deus. E, portanto, irmãos, me sinto privilegiado por estar com os amados irmãos nessa noite anunciando o Evangelho. Nós temos um tema muito belo, irmãos, que é acerca da frutificação, lá em João capítulo 15, 16. Irmãos, sem muita demora, para justificar o fato de estarmos lendo Daniel nesse contexto, eu diria, irmãos, que a palavra fruto no Novo Testamento descreve, irmãos, primeiro, atitude santa.
Gálatas 5, quando fala acerca do fruto do Espírito, e nós temos que demonstrar esse fruto do Espírito. Segundo, meus amados, a palavra fruto no Novo Testamento descreve comportamento justo. Quando nós falamos acerca da justiça, dos atos de justiça que nós temos que praticar. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 11. Não somente isso, também entendemos que fruto também é descrito quando nós estamos trazendo outras pessoas ao conhecimento de Jesus. E, irmãos, eu tenho certeza que esses três pontos fazem parte dessa igreja. O fruto do Espírito aqui se encontra. Obra de justiça aqui também está. E também tenho visto, irmãos, que o crescimento dessa igreja, organicamente falando, tem sido uma bênção. Porque os irmãos aqui estão na quinta-feira, 7h30, 8 horas da noite, aqui estão, porque estão querendo de fato aprender e trazer outras pessoas ao conhecimento de Jesus. Irmãos, esse é o fruto que permanece. E se nós olharmos, irmãos, de maneira muito clara para a vida de Daniel, no Antigo Testamento, nós iremos perceber que Daniel foi este jovem, na sua trajetória, na sua história, que frutificou, e o seu fruto, irmãos, permaneceu, ao ponto de anos depois, décadas, séculos, nós estamos aqui reunidos em uma noite solene para agradecer a Deus por essa igreja, de estarmos citando o seu nome como referência de alguém que frutificou e a sua vida permanece com desdobramento de frutificação até hoje. Portanto, irmãos, eu diria que a vida de Daniel é um exemplo claro de alguém que gostaria de perseguir a frutificação e esse fruto permanecesse. Existe, irmãos, uma estreita relação entre Daniel e a sua época, entre nós e a nossa época. A sua época, irmãos, Daniel, foi marcada por turbulência. Mas eu não sei quantos aqui passaram por alguma turbulência e você se apega a Deus muito mais do que no passado. Portanto, eu entendo, irmãos, que a época de Daniel era uma época dessa turbulência. Crise, irmãos, religiosa, um conflito grande entre Deus e Nabucodonosor e o nosso grande Deus. Crise, irmãos, social, uma briga muito grande. Crise, irmãos, e instabilidade econômica e política. Irmãos, não é essa crise que nós estamos vivendo hoje. Então, a relação estreita entre Daniel e a nossa relação é a mesma. E há de se pensar, irmãos, que uma vida diferente pode fazer a diferença. E pode provocar mudanças significativas. E foi isso que Daniel fez no seu contexto e na sua vida. Por volta de 600 a.C., ele foi contemporâneo de Jeremias. Jeremias passava na rua pregando, anunciando que Deus ia punir o povo de Israel com um povo pior do que eles. E o povo não deu crédito à pregação de Jeremias. E aí acontece, irmãos, que Daniel, nesse momento, se vê, irmãos, vê a sua nação assolada. A profecia e as palavras de Jeremias sendo cumpridas. A sua vida, irmãos, a vida de Daniel foi desarraigada. Ele, e não somente ele, mas outros foram levados reféns para a Babilônia. E lá, irmãos, experimentaram o desafio de viver a sua fé em uma cultura dedicada a um conjunto de valores diferente do seu. Eles, irmãos, todo o tempo viveram em desacordo em relação aos seus captores. E Daniel, irmãos, não baixou a cabeça. Pelo contrário, irmãos, eu acho que a máxima de Daniel é o seguinte: serviremos a Deus na Babilônia. E eu fico lembrando de um livro muito pequenininho, mas um clássico da literatura evangélica, de um escritor chamado Robert Schuller. Ele disse, irmãos, que nós temos que florescer aonde nós estivermos plantados. Floresça aonde está plantado. Nós não precisamos, irmãos, esperar um bom tempo para a gente frutificar. A gente não deve esperar que o sol bata, o vento aconteça e encontremos clima propício para frutificarmos. Nós temos que frutificar, irmãos, aonde Deus semear a gente. Se é um conflito da nossa casa, vamos frutificar. Se é, irmãos, um conflito da nossa escola, da nossa faculdade, vamos frutificar.
irmãos, na crise, na tristeza, na alegria, Deus nos chamou, irmãos, para frutificarmos aonde Ele semear a nossa vida, irmãos. Nós não precisamos esperar que Deus, irmãos, ou que apareça algo, uma sarça ardendo, para que nós possamos dizer a Deus: Senhor, eis-me aqui. Nós temos, irmãos, eis-me aqui, aonde o Senhor nos fizer plantar a nossa vida. Portanto, irmãos, Daniel, ele foi este homem, este jovem, que onde Deus plantou, ele semeou. E ele tornou-se, irmãos, olha, muito jovem, perto dos seus 16 anos de idade. Conseguiu, irmão, na sua história, tornar-se líder governamental de 3 reinados. Historiador versado. Contou toda a história. Os historiadores, não apenas bíblicos, fazem menção de toda a sua história. Tornou-se profeta, não somente por predizer o futuro, mas em especial por tornar-se boca de Deus para a sua geração. Irmãos, Daniel não se calou, Daniel, irmãos, não se acuou, Daniel, irmãos, não se encastelou. Ele disse: eu estou aqui como jovem, como adulto, qualquer hora, em qualquer momento eu estou aqui para servir a Deus neste lugar. E assim começa a história, irmãos. Nabucodonosor decide levar os melhores e os mais inteligentes da nação cativa, diferentemente do rei Assuero, no livro de Esther, quando leva as mulheres para o seu reinado para fazer uso para o prazer pessoal. Não, ele, Nabucodonosor, sendo estrategista, pega os melhores que ali se encontram e faz uma seleção criteriosa. Pegue homens e mulheres, homens sem defeito, homens bonitos. Talvez eu não seria qualificado para isso, né? Sem defeito, bonito, sábio, douto, versado no conhecimento. E aí, meus amados irmãos, foram levados cativos. Então, irmãos, começa todo o desafio de Daniel. E eu poderia qualificar 3 desafios. Primeiro, o desafio do ambiente. Irmãos, se imagine um jovem, muito jovem, adolescente, ser levado da sua terra e chegar numa terra estranha, numa idade, irmãos, impressionável. Por que eu digo impressionável, irmãos? Porque quando nós temos essa idade, a mais estratégica da nossa vida, que é a adolescência, nós ficamos impressionados com muitas coisas. Quando eu cheguei aqui em Recife, na década de 80, isso nada existia, né? Muita coisa aqui, tudo me impressionava, irmão. Absolutamente tudo. Para quem comia batata, girimum, e alternava isso à noite, cuscuz, chegando aqui, irmãos, eu era louco para conhecer alguma coisa que fosse diferente. E quando a McDonald's chegou aqui, irmão, eu não gostei. Mas só pelo simples fato de dizer, de abrir a boca, eu fui para McDonald's, já foi uma coisa extraordinária. Porque isso me impressionava. Hoje, irmãos, eu voltei a fazer a dieta de Daniel. Em vez de comer sanduíche, eu voltei a comer tubérculos. Significado: batata. Mas, irmãos, chega Daniel nessa ambiência, jovem, tudo impressionável. É por isso, irmãos, que nós estamos vendo hoje a nossa sociedade com tanta interatividade, as redes sociais, os programas televisivos, tudo que é montado hoje é para impressionar. Você percebeu que a televisão ela tem um tempo de uma figura para outra muito rápido? É para você não se desconectar. Porque se fosse como antigamente, quando passava uma tela, depois a outra, nós já não temos mais tempo mais. Porque nós vivemos na época em que os jovens, me permite a expressão técnica, nós somos preemptivos. A gente já fica angustiado, porque quando a gente vai abrir o celular, a gente tem que abrir logo a página de uma vez, porque nós queremos abrir 2, 3 janelas do computador ao mesmo tempo. Loucura, irmãos, dá nó no neurônio. Mas é essa a nossa vivência.
E Daniel, irmãos, permaneceu fiel. Eu estou longe da minha terra, longe dos meus pais, mas eu não estou longe do meu Deus. E portanto, eu vou servir a Deus neste lugar, como um jovem que Deus me chamou para ser. Eu vou frutificar. Estilo de vida, irmãos. Finas iguarias do rei. Quem não gostaria, irmãos, de ser partícipe da mesa do rei? O que o rei comia, ele ia comer. O que o rei bebia, ele ia beber. Só que não é simplesmente assim. Ele não queria, irmãos, não é por ser nutricionalmente falando boa, que ele boa ou ruim, que ele negou, mas pelo fato daquelas comidas endosarem os ídolos que ali se encontravam. Terceiro, irmãos, lealdade. Primeira coisa, irmãos, que o rei fez foi mudar o nome deles, porque o rei toca no centro da gravidade dos judeus. Qual é? A adoração. Toda vez, irmãos, que alguém colocava um nome em alguém, era para tipificar e para significar que aquele nascimento e aquela pessoa tinha algo, um sentido especial. Não se colocava um nome porque achava bonito. Meu nome, irmãos, eu sou de uma família de 19 irmãos, 14 são vivos. Todos começam com G. E para não perder o ritmo e a rima, botaram meu nome de Glefson, que nem existe esse nome. E até hoje meu pai não sabe chamar meu nome, chama de Grelson. Achava bonito, soa bonito, Darliane, Washington. Irmãos, se colocava com significado. E portanto, quando dizia Daniel, Davi, presente de Deus, dádiva. Então, quando a pessoa chamava Daniel, havia um significado. Eles mudaram o nome para que nem isso eles lembrassem da adoração ao seu Deus. Mas, irmãos, é impressionante a história. Essa vai ser sempre a estratégia do inimigo. Essa vai ser sempre a estratégia do diabo. Essa vai ser sempre a estratégia do mundo. Mudar o nosso modo de pensar, comer e adorar. Porque se mudar essas três coisas, nós mudaremos o nosso modo de viver. Pega o pensamento do jovem, pega o pensamento das pessoas, transforma, faça com que ele mude seus hábitos e deixe de adorar a Deus, que a nossa vida, irmãos, vai mudar completamente. E Daniel disse: não, reage. E ele diz no versículo aqui 8: resolveu Daniel firmemente. Ele decidiu não se contaminar. Ele não queria seguir o curso da maioria. Na Babilônia, faça com os babilônios. Não, eu faço como Deus me orienta. Obediência, irmãos, vida, irmãos, comprometida, foram as marcas registradas de Daniel e seus amigos. 3 anos de faculdade, paga pelo rei. Não sabia o rei que estava sendo utilizados seus recursos para que aqueles jovens pudessem se preparar melhor para servir a Deus na causa do seu reinado. É assim que Deus faz, irmãos. Deus, irmãos, prepara alguns momentos para a vida de Daniel, para demonstrar a sua frutificação. E quero dizer aos irmãos que Deus encheu cada um de vocês com dons, com talentos, com habilidades, não para o engavetamento, mas para a utilização para a sua honra e glória. Entende, irmãos, que nós fomos agraciados e nós temos momentos. O que é o momento? Momento é uma ocasião azada, ou seja, a nossa vida é feita de momentos. Eclesiastes diz isso. Tem momento de rir, momento de chorar, momento de cantar, momento de calar. A nossa vida é feita de momentos, irmãos. Todo ser humano é assim. E é interessante que nós, a humanidade, ela sofre um problema chamado ciclotomia, essa variação de humor. Tem dias, irmãos, que a gente amanhece sorrindo. A gente, irmãos, vê um sabiá na janela cantando, é uma coisa linda. Mas tem dia que a gente amanhece, irmãos, que até o barulho da oportunidade em nossa porta nos deixa chateados.
Portanto, irmãos, nós devemos aproveitar cada momento que Deus nos dá como um milagre que não vai ser mais repetido. Esse momento que nós estamos vivendo agora aqui, nesse exato momento, é um milagre que não vai ser mais repetido. Então aproveite, coloque a sua mente em busca da sua palavra, do exemplo que será dado aqui neste lugar. Portanto, irmãos, o primeiro momento que eu vejo da vida de Daniel é quando Nabucodonosor tem um sonho. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve ele um sonho, e seu espírito se perturbava, e passou-se o sono. Irmãos, Nabucodonosor foi dormir, teve um sonho, e aquele sonho perturbou a vida dele. Eu costumo dizer, não somente eu, mas eu já peguei isso de outra pessoa. Disse, irmãos, que os cuidados do dia tornam-se os cuidados da noite. E é verdade, irmãos. A gente passa o dia preocupado, ansioso. Quantas mães aqui estão aqui orando pelos seus filhos? Quantos pais? Quantos aqui estão orando para que Deus abra as oportunidades de emprego, de estudo, para a vida? Essa é a ocupação do nosso pensamento no outro dia. E quantas vezes, irmãos, esse pensamento não ocupa as nossas noites? E a gente passa a ficar, se a gente não entregar nas mãos de Deus, é capaz de a gente não dormir absolutamente nada. Portanto, foi assim. Nabucodonosor chega no seu alpendre, no seu reino, e diz: tudo isso aqui me pertence, é tudo meu. E isso talvez tenha preocupado a sua cabeça de tal forma que ele começa a ter cuidado do dia. Vou administrar, vou fazer, vou tapar as minhas defesas, vou colocar o exército. Irmãos, tomou conta do seu dia, e à noite ele se perturba sonhando. Só que o sonho dele, irmãos, foi poderoso, perturbador. E ele disse: eu sonhei, e agora quero que apresentes para mim, profeta, alguém que interprete. E quando chegaram perto dele, os comissionados, ele disse: olha, eu não vou dizer o sonho, você vai dizer o que eu sonhei e vai dizer a interpretação. Chegou lá um distinto e disse: o que o senhor pede, só os deuses podem revelar, e estes deuses não vivem com os homens. Então pode matar tudinho. Quando for avisar isso a Daniel, Arioque, disse: eu vou matar vocês. Não, fala com o teu rei, fala com o rei e pede a ele mais um tempo para a gente revelar e interpretar. E aí ele volta lá e diz: está sendo por 10 tempos. Daniel, irmãos, chama seus amigos e faz, irmãos, o que todo crente devia fazer na vida. A gente, irmãos, quer ir buscar da nossa habilidade, da nossa cabeça. Daniel chama os seus amigos, se põe de joelho, vamos orar e pedir misericórdia ao Deus dos céus. E ao orar, irmãos, diz o texto: então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu. Dele é a sabedoria, dele é o poder, ele muda os tempos, as estações, remove reis, estabelece reis, revela o profundo e o escondido. Aleluia. Irmãos, é interessante saber como Daniel ora. A sua oração descortina o que ele é: servo. Olha, irmãos, ele estava com um proverbial instrumento de execução no seu pescoço. Mas a primeira reação que ele tem ao descobrir qual era o sonho de Nabucodonosor e qual é a sua interpretação, ele não vai festejar com os amigos, ele vai adorar ao Senhor e agradecer a Deus, porque Deus havia se apiedado dele e dos seus irmãos e dos seus amigos para revelar. Meus amados, que coisa linda! Ele faz menção dos atributos divinos, dos emblemas do caráter de Deus, que é soberano, bendito eternamente, que controla a vida, inclusive do rei, soberano das nações. Com ele mora a luz. Meus amados, que coisa linda é saber que quem frutifica e o fruto permanece é homens como Daniel, que adora, que serve e que busca ele de maneira correta. Não seria, irmãos, inapropriado se Daniel agradecesse a Deus pelo livramento. Mas o coração de Daniel, irmãos,
é reconhecer que Deus, além de nos vocacionar, Ele também nos diz como devemos servir. E sabe qual é a maneira de servir a Deus, irmãos? Adorando. Adorando. Só, irmãos, assim nós iremos nos livrar de qualquer mérito que porventura possamos ter. De outra sorte, poderíamos ocorrer o aparecimento do servo em vez do Senhor, da bênção em vez do abençoador, do pregador em vez da pregação. A função do servo, irmãos, não é outra, a não ser apontar para a glória divina, para o realce da sua glória, e não embaçar a glória de Deus. Portanto, irmãos, se nós queremos servir a Deus e frutificar, nós temos que dar a Deus a glória que é devida ao Senhor. Daniel chega para Nabucodonosor e diz a ele: olha, é assim, aquela estátua que o senhor viu, cabeça, os pés misturados com areia e ferro, e uma pedra que vem sem ser cortada por mão humana, Deus vai punir você, porque nele está o poder, nele a força, ele domina tudo. Daniel chega a dizer ao rei: o mistério que o rei exige, nem encantador, nem mago, nem astrólogo pode revelar, só Deus. E a mim foi revelado esse mistério, não porque haja em mim sabedoria, mais do que os viventes, mas porque Deus o quis. O que nós devemos dizer aqui hoje, meus amados irmãos? Essa igreja que está de pé e os seus alicerces estão fortalecidos, não é por causa da nossa habilidade, não é por causa da nossa inteligência, do sentimento e do pensamento cognitivo, não. Estamos de pé porque Deus soberanamente tem erguido essa igreja e tem feito ela frutificar. Passado o tempo, irmãos, surgiu outro rei, sucessor da Nabucodonosor. O nome dele, Belsazar. Capítulo 5 de Daniel. Irmãos, disse que ele deu uma festa, daquelas festas que duram não sei quanto dia. O rei gosta disso, irmãos, de demonstrar pujança, demonstrar que pode. Começou, irmãos, a fazer todo tipo de coisa que não agrada a Deus. A pior delas, blindou aos seus ídolos em taças feitas para adoração a Deus. Irmãos, quando estava todo mundo na festa, naquela tristeza que nós já conhecemos, que apenas faz o realce dos prazeres humanos, o rei olha para a parede e um dedo começa a escrever. O texto, irmão, não sou eu que estou dizendo, diz que as juntas dos ombros do rei relaxam. Embriagado que estava, ficou sóbrio na hora. E ele disse: manda chamar todos os encantadores, os astrólogos, os profetas, mas todos eles têm que dar conta do que está escrito nessa parede. Chega a mãe rainha, diz: ninguém pode fazer isso, mas há no teu reino que serviu ao teu pai Nabucodonosor, esse homem, nele se acha luz. Vou dar de chamar Daniel, irmãos. E eu gostaria de destacar aqui algumas características de homens e mulheres que frutificam. E quando ele chega lá, irmãos, o rei promete tudo, porque estava desesperado. Disse: se alguém desvendar, este homem que desvendar isso, será vestido de púrpura, cadeia de ouro ao pescoço, e será o terceiro no meu reino. Quando chamou Daniel e essas palavras foram ditas para ele, Daniel disse: pode ficar com seus presentes, a minha motivação é outra. Irmãos, a motivação da gente, o que nos leva a fazer o que estamos fazendo? Toda vez, irmãos, que nós viemos aqui à igreja, nós deveríamos perguntar: o que me leva a vir à igreja? Qual é a minha motivação? O que me traz aqui? O que me faz pregar o evangelho?
O que me faz evangelizar? O que me faz ajudar na igreja? A nossa pergunta devia ser essa. Porque na hora que Daniel é oferecido a ele todos esses bens, ele diz: a minha motivação, desde os 16 anos de idade até agora, aos 80 anos, é somente, irmão, agradar a Deus e revelar a sua glória. Irmãos, esse é o primeiro aspecto daqueles que querem frutificar, é saber o que nos motiva. Aleluia. O que é que me motiva, irmãos, a cantar? O que é que me motiva a pregar? Nós, irmãos, temos muitos motivos. Quando a gente é jovem, irmãos, a gente encontra um motivo. A gente encontra. Existe um provérbio árabe que diz: quando a gente quer fazer uma coisa, irmão, dá um jeito. Quando a gente não quer, dá a sua desculpa. Qual é a motivação, irmãos? Daniel tinha motivação. A minha motivação é adorar a Deus, é servir o seu nome. Eu não quero dinheiro, não quero prata, não quero posição, não quero status. Eu quero adorar a Deus. Coragem, irmãos, é a segunda. Na hora, irmãos, que o rei perguntou: o que é que está escrito? Qualquer profeta, irmãos, enganador, diria: olha, já que ele não sabe, eu vou dizer: tu é lindo, está tudo bom, maravilhoso. O que é que Daniel disse, irmão? Daniel chegou e disse para ele: olha, fosse pesado da balança e foste achado em falta, Deus vai pegar o teu reino. Vem para cá. O texto diz, irmãos, que na mesma noite o outro virado lá, Ciro Dario, não sabe o nome ao certo, ele é morto na mesma noite. Para confirmar, irmãos, que o profeta, o homem de Deus que frutifica, tem a palavra, é boca de Deus na sua geração. Finalmente, irmãos, surge um outro rei, Dario. A gente não sabe se é um título ou se é um nome. Talvez as pessoas digam que seja assim, Medo. E Dario, irmãos, estabelece o seu governo na Babilônia. E Daniel foi constituído um dos 3 governantes. Só que, irmãos, nesse trabalho de Daniel, ele teve que enfrentar o problema que acompanha a humanidade, do berço à sepultura. O que acompanha a humanidade do berço à sepultura? A inveja. Eles viram Daniel crescendo, chamados sátrapas, que é um nível menor que esse governante, uma categoria inferior a Daniel, e eles se sentiram ofuscados, feridos. Tem pessoas, irmãos, que se sentem magoadas com brilho de ouro, que as suas virtudes lhe causam angústia. E Daniel, irmãos, era esse homem de integridade. Eles não achavam, irmãos, que este não poderia ter uma ascensão tão grande, sendo íntegro. E eles fizeram então uma espécie de auditagem. Vamos conferir a vida de Daniel. A gente tem que encontrar um erro nesse homem. Esse homem não pode ser, é possível, é um anjo? Não, vamos achar um erro nele. E acompanhar a vida de Daniel, irmãos. Mas um homem, irmãos, uma mulher que frutifica e seu fruto permanece, é íntegro. E a palavra, irmãos, é sincero. A palavra, irmãos, sincero, é sincera. Não existe cobertura. Não existe, irmãos, nada que possa cobrir de defeito. Ele é o que é. E Daniel, irmãos, permaneceu orando ao seu Deus, orando lá constantemente, e descobrindo que não existia nenhum erro dele. Aqui, irmãos, a resposta que deram depois que fizeram a pesquisa, todo mundo foi unânime: ele é fiel. Foi essa a palavra dos que ali estavam. Irmãos, sinceramente, aqui existe uma outra marca de quem serve a Deus. Ter um testemunho, irmãos, de quem gosta de você é muito fácil. Ter um testemunho de quem gosta de você
é maravilhoso. Sabe qual é a marca da pessoa que frutifica? É ter o testemunho daqueles que nos perseguem. As pessoas podem apontar a gente, podem não gostar da gente, mas as pessoas devem ter o comportamento que teve com Daniel. Eu não gosto dele, mas ele é fiel. Eu não gosto dele, mas é um homem bom. Eu não gosto dessa menina, mas essa menina é crente. É dessa forma, irmãos, que nós temos que nos comportar para fazer a diferença nessa geração e frutificar, irmãos, para a glória do seu nome. E aí, meus amados, atacar Daniel num caráter impecável, sem problemas. O que aconteceu com ele, irmãos? Baixaram o edito para que ninguém orasse a outro Deus, a não ser o próprio rei Ciro Dario. E a penalidade, lançar quem fizesse isso na cova dos leões. E talvez irmão Ciro Dario, sei lá, se enchesse de empáfia e disse: é mesmo, as pessoas devem orar a mim e não ao meu outro Deus. E talvez influenciado por esse pragmatismo, esse desejo tão grande de ter resultados, assinou, colocou o anel e baixou esse decreto. E quando foram seguindo Daniel foi orar da mesma forma como todo dia fazia, e pegaram Daniel. Irmãos, Daniel, irmãos, estava disposto a aceitar as consequências da sua obediência a Deus. 1 Pedro 3,14 nos diz: mas ainda que venhamos a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados nós somos. Quero dizer aos irmãos que Deus, irmãos, permanece no controle, mesmo quando a nossa vida nos levar injustamente para a notória cova dos leões. Quando Dario, irmãos, soube que era Daniel que ia para a cova dos leões, sabe o que Dario disse a Daniel? Daniel, que o teu Deus, a quem continuamente tu serves, que ele te livre. Glória a Deus. Irmãos, você percebe a dor daquele rei? Diz a Bíblia, irmãos, que o rei passou a noite toda em agonia, jejuando. Ninguém colocou perante ele música. Irmãos, enquanto ele estava em agonia, Daniel, irmãos, estava dormindo com peles de leões ao seu redor. Daniel, irmãos, estava mais seguro na cova do leão do que o rei fora dela. Eu queria ter um vigílio desse. Dorme, porque o sono dos justos é abençoado. Glória a Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa é saber que Deus cuida, irmãos. Deus zela. Deus, irmãos, cuida da nossa vida. Confesso, irmãos, que chegando nessa idade que eu cheguei, eu sou privilegiado e agradeço todo dia ao meu Deus, porque Ele, irmãos, até hoje me sustenta. Deus cuida, irmãos. Deus não nos prometeu fazendo da gente milionários, mas disse, irmãos, que nada nos faltaria. Amém. Alegria, paz, contentamento, gozo do Espírito. Glória a Deus. Portanto, irmão, Deus cuida. Se é na cova, se é na fornalha, Ele vai conosco. Se nela ou fora dela, Deus está conosco. Quando Dario se acorda, irmãos, e ele chega na boca da cova, com a voz triste, embargada, ele diz: servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar os leões? Aí ele esperou. Aí Daniel disse: então, vive, ó rei, eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Rapaz, Dario tirou ele, deu dado aquele abraço de amigo, impagável. Amigo, irmão, são como árvores e sombras protetoras. Como é bom ter amigos. Dario abre e abraça de maneira carinhosa Daniel. Disse: agora cadê os sátrapas?
Pega tudinho agora aqui, irmãos. Os leões estavam tão furiosos, tão ferozes, que antes de chegar na boca, diz o texto, irmãos, que eles já foram devorados. Deus que eu creio, irmãos, é soberano. Tem nas suas mãos a nossa vida. A Ele a glória para sempre. Diz o texto, irmãos, que Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel, irmãos, é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no seu devido tempo dá o fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele fizer prosperará. Pergunta aos amados irmãos: o que fazer, então, irmãos, para que nós permaneçamos? Segundo Daniel, irmãos, sigam com excelência. Se você, irmãos, ninguém está vendo o seu serviço de excelência, quem é especialista em ver excelência está lhe vendo. Não importa. Certo dia perguntaram, sobrevoando aquela Estátua da Liberdade, viram que dela existe até as curvas da mão. Alguém perguntou: poxa, o homem que fez isso aqui, para que fazer a digitar dessa estátua? Ninguém vai ver. Quem fez isso é para eu ver. Eu sei se eu fiz bem feito ou não. Irmãos, você sabe, nós sabemos se nós estamos dando o melhor da nossa vida para aquele projeto. A gente sabe se é meia sola, se é meia boca, se é meia pedra e meio tijolo. A gente sabe. Se nós queremos que nosso fruto permaneça, vamos fazer com excelência. Se alguma coisa precisa ser feita e merece ser feita, façamos o melhor. Foi assim que Daniel fez. Se prepare, irmãos. Busque a Deus. Como é bonito, irmãos, ver os amados tocar, cantar. Estou admirado. Dificilmente eu vejo uma bateria eletrônica, né? É tão bonito ver o irmão tocando. Eu acho bonito. Tenho desejo, mas nunca sentei. Certamente o irmão deve ter gastado muito tempo para treinar, gastando horas se preparando para fazer o melhor, para tocar o melhor. E como é bonito ver alguém com talento fazer o que é melhor. Se é para Deus, irmãos, é o melhor. Caráter, irmãos, incorruptível. Irmão, nós temos os nossos pilares da nossa vida, tem que ser fortes. Não adianta fazer bonito, tem que fazer estrutura. Irmãos, reputação é ouro, o caráter é a mina que nós temos que ter, mina. E a nossa mina é Jesus. E finalmente, irmãos, sejamos nós solução e não parte do problema. Queremos fazer melhor, queremos simplificar. Eu quero ser parte da solução do problema. Pastor, estou aqui para ajudar. Igreja, eu estou aqui para ajudar. Eu quero aqui atrapalhar Satanás. E quero ajudar na construção, cooperação do reino de Deus. Spurgeon falou certa vez que o maior problema da obra são os obreiros. Se nós queremos, irmãos, frutificar o nosso fruto permanecer, façamos como quem fez Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.